o mínimo referente ao salário mínimo de R$ 1.320 poderia já estar ativo. Mas o problema são os novos benefícios a serem pagos. Bom, o INSS tem, né, uma fila de 6 milhões de benefícios que precisam ser pagos, entre aposentadorias, pensões, salário maternidade, direitos, né, atrasados e etc. Olha só, o governo federal adiou para maio a decisão do reajuste ou não ao salário mínimo de 1.320. Então, eles ainda irão estudar, discutir se vão, né, aumentar de fato de 1.302, né, que é o salário atual, para 1.320. Isso ainda vai ter muita briga, muito debate. Conforme prevê o orçamento aprovado no Congresso Nacional, porque teme um impacto nas contas públicas do fim do represamento da concessão de novos benefícios da Previdência Social. Esses milhares de processos que se encontram acumulados, arquivados em repositórios, guardados, esperando um momento de serem analisados, concluídos e, se houver direito, serem concedidos. Se houve a concessão do benefício, é preciso pagá-los, independentemente do direito. Se tem direito a um salário mínimo, se tem direito a mais do mínimo, é preciso pagá-los, certo? Nesse caso, né, se houver concessões desses novos benefícios, é preciso pagamento e é responsabilidade da Previdência Social. Sindicalistas acreditam que o reajuste virá, mas é preciso esperar a briga que vai acontecer nesses próximos meses. A coluna, né, no caso o UOL Notícias, que é o site que eu estou abordando aqui esse assunto, o crédito dessa informação é do UOL, conversou com fontes do próprio governo, onde aponta que mais de 6 milhões de pessoas que esperavam até o final do ano de 2022 para receber um benefício como aposentadoria, pensão, prestação continuada, seguro-defeso, pensão por morte, auxílio-doença, ou após vencer ações judiciais, que também têm direito aos atrasados, a retroativos, certo? Que poderiam ser concedidos ao finalizar o seu processo, esses pagamentos atingiriam em cheio as contas públicas do governo. O tamanho da fila, segundo os ouvidos, para além dos antigos problemas do INSS através de processamentos, devem-se a uma política deliberada para reduzir a concessão de benefício no final da gestão deste governo, né? No caso, o governo Bolsonaro. Dessa forma, transmitir uma falsa impressão de responsabilidade fiscal, ou seja, o presidente anterior teria dificultado os brasileiros ao acesso aos seus direitos para se vender nas eleições como respeitador das regras do mercado. Hoje, o salário mínimo, que está em 1.302, após passar por 4 anos, sem reajuste acima da inflação, mesmo assim, isso representou um ganho real, né, de cerca de R$ 90 reais ou 1,4%. A manutenção do valor, por enquanto, em 1.302 foi confirmada pelo atual governo Lula, ou pelo atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em um evento no Palácio do Planalto no dia 18. O presidente Lula
e cerca de 500 pessoas, 500 lideranças sindicais que participaram desta reunião, certo? O governo também planeja construir com os centrais sindicatos nova política para valorização deste salário mínimo a ser divulgada 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, bem como proposta para a regulamentação do trabalho por aplicativos e a sustentabilidade dos sindicatos. As centrais sindicatos defenderam durante as eleições o valor mínimo de 1.342. O governo não havia sepultado a política de valorização do salário mínimo que os apoiadores do então ministro Paulo Guedes viram como uma herança bendita. Ela reajustava o salário pela inflação do ano anterior através do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e acrescia ao resultado a variação do PIB, medindo 2 anos antes, conforme o positivo. A valorização dos mais importantes instrumentos de redução da desigualdade no Brasil, um dos países que mais concentram renda em todo o mundo, o enterro dela pelo presidente interrompeu um quarto do século das melhorias, que começou de forma informal e foi transformada pela lei aí mantida, pelo MDB. Logo em 2019, Guedes afirmou que o aumento do salário mínimo acima da inflação iria, abro aspas, estimular emprego em massa, fecho aspas. Depois, durante o segundo turno, um documento do Ministério da Economia mostrou que o governo estudava mudar o reajuste anual do mínimo para que ele fosse menor do que a inflação efetivamente medida. Diante dessa polêmica que se formou e do risco de perda de votos, o ex-presidente fez uma live no seu Ministério da Economia, ou com seu ministro da Economia, em que prometeram o aumento do salário acima da inflação, o que, como dito acima, não foi feito desde que ele assumiu em 2019. A liderança das centrais sindicais, que conversaram também com a coluna, e que acreditam que 1º de maio, o anúncio de uma nova política de valorização, um novo valor de um salário mínimo, para valer em 2023, deve ser anunciada também, afirma que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não é Paulo Guedes. Segundo o artigo 7 do inciso 4 da Constituição Federal, o salário mínimo deveria, abro aspas, ser capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário e higiene, transporte e previdência, reajustado periodicamente de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada em sua vinculação para qualquer fim, fecho aspas. Se isso fosse respondido ou respeitado, o mínimo teria de ser hoje R$ 6.647,66, segundo o cálculo do DIEESE referente até dezembro de 2022. Então tá aí. O motivo do não aumento, nesse primeiro momento, do valor do mínimo para 1.320 está ativo pelo menos até maio, que pode ou não mudar para R$ 1.320. Ou pode haver algumas discussões para mais ou para menos. Vamos aguardar os novos capítulos deste livro chamado Salário Mínimo do Brasil.